Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Deus estejam com vocês agora e para sempre. E é com muito carinho e o coração repleto de alegria, de felicidade, que eu venho para falar de algumas passagens do Evangelho para vocês. Por conta dessa oportunidade, quero agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino e amado Mestre, agradecer aos benfeitores da casa, que prepararam a casa para a reunião, e agradecer também os dirigentes da casa, que me convidaram para que eu pudesse estar aqui hoje. Pois bem, vou falar sobre a caridade. Para falar sobre a caridade, eu preciso falar das palavras de Jesus no Evangelho. E como eu vou falar de Jesus, eu quero dar início na minha palestra falando de Jesus através de poesia. E durante a palestra, no momento que couber também, uma mensagem através de poesia, eu vou estar colocando também. Por eu ser cristão e ter amor no coração, e eu falo com emoção, que 25 de dezembro, nessa data eu me lembro, com bastante felicidade, que foi justamente nesse dia que em Belém, na estrebaria, nasceu o Filho de Maria para salvar a humanidade. E é por eu acreditar, não tendo como duvidar, que eu possa me expressar que Jesus, Ele é o maior presente que nosso Deus onipotente preparou-nos para esse dia. Ele é o presente mais sagrado que por Deus foi enviado para seus filhos amados receberem com alegria. E com muita humildade e também simplicidade, Jesus quer que no Natal, esse encontro fraternal, possa reunir todos os irmãos. E nessa festa em família, com o pão que se partilha, o amor, ser luz que brilha e contagiando o nosso coração. Pois bem, Jesus, quando se reunia com os seus discípulos, com as multidões, aonde quer que seja, à beira-mar ou nas montanhas, ele gostava de falar através de parábola. Ele gostava de contar uma história para levar os seus evangelhos. Existem muitas parábolas de Jesus, eu acredito que umas 50 ou mais, mas eu escolhi hoje para estar falando da caridade, a parábola do tesouro escondido, que ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi escondido e achado por um homem que, movido de gozo, movido de felicidade, vendeu tudo que possuía para ficar de posse daquele campo. E é semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo encontrado uma de grande valor, ele vendeu também tudo que tinha para ficar de posse daquela pérola. E aí nós ficamos nos perguntando: por que comprar aquele campo? Por que comprar aquela pérola? Qual era o valor estimado que tinha ali naquele campo? Qual era o valor também daquela pérola? A princípio, a gente poderia dizer que aqueles homens, eles queriam fazer o vosso enriquecimento material, ficar de posse daqueles tesouros e posteriormente vendê-los por um preço incalculável. E ficar então depois, sem se preocupar para o resto da vida, em ganhar dinheiro para o seu sustento e para o sustento da vossa família. Mas, analisando o conteúdo dessa parábola, que é uma comparação,
Jesus quer nos dizer dos tesouros da alma, do enriquecimento da nossa consciência espiritual, a mais valiosa de todas as pérolas, cuja posse vale o sacrifício de todos os bens que se tem, que a gente possui. Então Jesus não estava dizendo de coisas materiais, de bens materiais. Jesus estava dizendo então do quê? De bens espirituais. E aí perguntaram para Jesus: aonde fica o reino dos céus? Aí Jesus disse: o reino dos céus não fica aqui nem acolá, não é um lugar circunscrito. O reino do céu é uma obra divina no coração do homem. É a edificação da sabedoria e a conquista do amor através da prática incessante do bem. E é o desapego aos bens materiais e o perdão das ofensas dos inimigos. E por fim, é a lembrança das leis naturais gravadas por Deus na nossa consciência. E Jesus vai mais além. Quem tem a ventura de encontrar esse tesouro, ele não titubeia, vai, faz o desprendimento de todos os bens que tem para ficar de posse daquele tesouro. Porque sabia aquele homem que a verdadeira felicidade não estava no ter, mas sim no ser. Que a verdadeira felicidade está no ser caridoso, ser humilde, ser bondoso, ser misericordioso e não no possuir bens materiais. Então, a verdadeira felicidade, ela não está no ter, ela está no ser. E somente vive a verdadeira felicidade, eu confesso a verdade, quem cultiva o amor. O sentimento mais sublime que o nosso coração exprime, seja ele por quem for. Somente vive a verdadeira felicidade quem tem a capacidade de amar sem distinção. O puro amor verdadeiro, abraçando o mundo inteiro dentro do seu coração. Somente vive a verdadeira felicidade quem tem a humildade de perdoar o seu irmão, sem guardar ressentimento e nenhum constrangimento que magoa o coração. E somente vive a verdadeira felicidade também quem tem a simplicidade de expressar o seu amor, sem ter receio de nada, por ser mensagem sagrada de Jesus, nosso Senhor. Mas então, analisando melhor ainda o conteúdo dessa parábola, que é uma comparação, a gente chega à conclusão de que nós não precisamos de vender nada daquilo que nós temos para termos esse tesouro de que Jesus nos fala. Por quê? Porque nós já temos, basta procurá-lo. Aqueles homens venderam tudo que tinha, tudo que possuía para comprar aquela pérola, aquele campo. E nós? Nós não precisamos de vender nada. Por quê? Porque já temos. Temos que fazer o quê então? Temos que procurá-lo. E procurá-lo através de que forma? Através da prática da caridade, que todos nós precisamos e devemos fazer no nosso dia a dia. Mas o que é então a caridade que nós precisamos fazer no nosso dia a dia? Segundo Jesus, a caridade é indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e o perdão das ofensas dos inimigos. Isso, então, se resume na caridade.
E vale ressaltar que existem diversas formas de se fazer a caridade. Por quê? Porque existem diversos tipos de caridade. Cada qual tem uma natureza diferente. Então, cada qual se faz de uma forma diferente. Temos a caridade material, nós temos a caridade moral, nós temos a caridade essencial, caridade para consigo mesmo. Cada caridade se faz de uma forma diferente. A caridade material, por exemplo, a própria palavra já exprime material. Se faz com coisas materiais, fazendo doações para as entidades assistenciais, doações essas, que sejam de qualquer espécie, em mantimento, em dinheiro, em agasalho, né? Dando de comer para alguém que tem fome, dando de beber para quem tem sede, e por aí afora. Essa, então, é a caridade material. E muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de fazer a caridade. Por quê? Porque bate alguém lá à nossa porta pedindo uma esmola, um jutório, como eles falam, ou uma coisa para comer, e a gente fala, não, vai embora, agora não tem nada. E se a gente vê, a gente tem alguma coisa assim para doar. Perdemos aí a oportunidade de fazer a nossa evolução moral, porque a nossa evolução moral e espiritual só se faz através da prática da caridade. Essa é a caridade material, então. E a caridade moral? A caridade moral é aquela que materialmente nada custa. Nada custa. E que todos nós temos condições de fazer. Sem restrição nenhuma. Por quê? Porque depende do quê? Das virtudes que a gente traz na nossa alma, no nosso coração, que é a bondade, que é a generosidade, que é a fé, que é a esperança. Trazendo isso dentro de nós, essas virtudes, nós temos condições de fazer a caridade moral. Como se faz, então, essa caridade? Orando pelas pessoas já desencarnados, uma prece os alivia muito. Orando pelas pessoas doentes nos hospitais, visitando também essas pessoas doentes, visitando os velhinhos nos asilos, visitando as crianças nas creches, visitando os presos nas penitenciárias, nos presídios. Essa é a caridade moral, é a caridade que qualquer um de nós temos condições de fazer. E muitas das vezes a gente perde também a oportunidade de evoluir moralmente e espiritualmente e não faz essa caridade. Quantas das vezes alguém vem e fala para nós, olha, tem um amigo nosso doente lá, ou um parente, alguma coisa assim, precisamos lá visitá-lo. E a gente fala, mas eu estou tão ocupado, eu estou tão atarefado que não vai dar. Mas aí para jogar bola tem tempo, para assistir televisão, para assistir filme, para assistir Big Brother, tem tempo. E para visitar uma pessoa que está doente, a gente não encontra tempo. Perdemos aí também a oportunidade da nossa evolução moral. E a caridade para consigo mesmo? Caridade para consigo mesmo é aquela feita para com a gente mesmo, para conosco. Ela é feita através do nosso autoconhecimento, tendo como objetivo a nossa reforma íntima, que é tirar de dentro de nós tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento moral e espiritual e colocar coisas boas. Tirar de dentro de nós, por exemplo, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a maldade, o rancor. O pessoal daqui de Rio Preto não tem essas coisas, mas em outras cidades tem. Então, essa é a caridade para consigo mesmo, tirando as coisas ruins, substituindo por coisas boas, pelas virtudes, que eu acabei de falar agora há pouco. Então, substituindo as coisas ruins pelas virtudes, nós estaremos fazendo
a caridade para consigo mesmo, para com a gente mesmo. Mais uma outra caridade também que eu vou falar para vocês, que é a caridade essencial. Muito importante essa caridade, eu não poderia deixar de falar. A caridade essencial é aquela que se faz com a essência dos ensinamentos de Jesus. Portanto, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre, para que nós possamos viver verdadeiramente nele e ele viver verdadeiramente em nós. Essa é a caridade essencial. Sem essa caridade, que é a essencial, nós poderemos realizar grandes obras e serviços externos e alcançar ainda valiosas intercessões em nosso benefício. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, nós estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Por quê? Porque não praticamos a caridade essencial. E Jesus disse que a nossa luz não pode se apagar. Jesus disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte sem que a sua luz venha se resplandecer para seus habitantes. Nós também, nós temos que deixar que a nossa luz também se resplandeça e que ela não venha a apagar. E caso a nossa luz esteja se apagando ou ela venha a se apagar de uma vez, como restabelecer essa luz? Aonde buscar? Aonde é a fonte de luz? Aonde é a fonte de luz que nós podemos reabastecer a nossa energia interna, a nossa luz interior? Qual é o espírito que mais emana luz no planeta? É Jesus. Então nós temos que nos dirigir até Jesus dizendo o seguinte: Jesus, tu és a minha luz, o teu espírito me conduz, és a minha salvação. Tu és a minha fortaleza, aonde quer que eu esteja, és a minha proteção. E é por isso que eu te digo, te quero sempre comigo, dentro do meu coração. Eu te amo, ó Jesus, carregaste a minha cruz quando eu estava cansado. Tu és grande em amor, obrigado, meu Senhor, perdoaste meus pecados. Filho da Virgem Maria, protegei-me noite e dia com o teu manto sagrado. Ó Jesus de Nazaré, aumentai a minha fé, fortalecei o meu amor. Ó Jesus onipotente, eu sei que estás presente e que és meu protetor. Dai-me o entendimento para cumprir os mandamentos, lei do Pai, o Criador. Tu, Jesus, és glória e esplendor, e viver no teu amor dá paz, dá tranquilidade. Teu amor é energia, me alimenta noite e dia, porque és vida e verdade. Jesus, sempre irei te amar. Teu amor faz encontrar a eterna felicidade. Foi Jesus quem disse: indulgência, benevolência e o perdão das ofensas para com todos. Eis o verdadeiro sentido da palavra caridade, que é a chave que abre a porta dos céus rumo à felicidade eterna. Se não tivermos essa chave, não abriremos as portas do céu para a nossa passagem. Então,
A caridade é a chave, ela é o instrumento, ela é a condição primordial para que isso possa acontecer conosco na realidade, que é alcançar a glória de Deus um dia. E o que significa ser indulgente? Que Jesus falou que a caridade é indulgência, benevolência e o perdão das ofensas. Indulgente significa a gente saber amar, saber perdoar, saber relevar, não reprovar o comportamento dos nossos semelhantes, não reprovar o comportamento dos nossos semelhantes. A indulgência, segundo Jesus, não vê defeito alheio e, se os vê, evita de divulgá-lo. Por quê? Porque a indulgência, ela acalma, ela corrige, enquanto que o rigor desalenta, afasta e irrita. Nós temos que ser enérgicos para conosco mesmo, no intuito de nos melhorarmos. Tem uma outra passagem lá no Evangelho de Jesus que diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que você julgar, você vai ser julgado. E com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Então, nós temos que ser enérgicos para conosco mesmo, no intuito de nos melhorarmos e sermos indulgentes para com nossos irmãos, segundo Jesus. E o que significa ser benevolente? Que a caridade é indulgência, benevolência e o perdão das ofensas. Benevolência significa a gente ser bondoso, caridoso, humilde, amável. Foi Jesus quem disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A verdadeira caridade está em eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, eu estando no seu lugar. A verdadeira caridade, relembrando, a verdadeira caridade está em eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, eu estando no seu lugar. Se isso fosse levado ao pé da letra, o mundo seria melhor em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque cada qual se preocupando com o irmão mais próximo, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria injustiça. A paz e o amor reinaria por todas as partes do mundo. A sobra da mesa do rico iria para a mesa do pobre. A sobra da mesa do rico iria para a mesa do pobre. Não haveria o grande desperdício de alimentos que a gente vê nas grandes centrais de abastecimento pelo mundo afora. Tem uma estatística muito triste que fala o seguinte: enquanto que mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são jogados fora pelo mundo, mais de 1 bilhão de pessoas também passam fome. E uma grande parte dessas pessoas morrem precocemente por conta dessa estatística, por conta dessa realidade. E a gente não vê quem esteja preocupado em reverter esse quadro de miséria do mundo. O que a gente vê são os políticos preocupados com a manutenção do cargo, preocupados com o enriquecimento ilícito, preocupados com a propina que vem para o bolso deles. Bom, ainda bem que eu tenho aqui a minha cola, né? Senão eu estava perdido. Bom, e por fim, o perdão das ofensas para com todos. Agora, na hora do perdão, vai ficar mais complicado. Sabe por quê? Tem gente que fala assim: olha, eu perdoo, eu vou te perdoar, mas eu não vou esquecer nunca mais. Como é que raio de perdão é esse
que você perdoa e não esquece. Isso não é perdão, não é verdade? Certa feita, Pedro perguntou para Jesus assim: mestre, se o meu irmão pecar contra mim, devo perdoá-lo 7 vezes? E Jesus falou que, rapaz, que 7 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Isso significa que nós temos que perdoar infinitamente, para que Deus também nos perdoe, para que Deus seja indulgente para com a gente também. Existem 2 tipos de perdão: o perdão de coração e o perdão da boca para fora. O perdão da boca para fora é esse que eu já falei para vocês. Eu te perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. O verdadeiro perdão e o perdão cristão é aquele que lança-se um véu sobre o passado e apaga-se todas as intrigas, os ressentimentos, as mazelas que há entre as pessoas que estão se perdoando. Esse é o verdadeiro perdão. E esse é o perdão que Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus não se contenta com aparência. Deus não se contenta com aparência. Deus quer o perdão definitivo. E eu vou falar para vocês também, através de poesia, qual foi o maior perdão que a humanidade já recebeu. Só consegue perdoar esquecendo de verdade quem tiver simplicidade, muito amor e humildade quando pede o seu irmão. Somente aquele que ama perdoa e nunca reclama, porque ele tem acesa a chama do amor no seu coração. Portanto, acreditamos que somente dá o perdão àquele que for cristão e praticando sua religião, como manda a lei do amor, e tiver no pensamento de cumprir o mandamento deixado a todo momento com amor e entendimento por Jesus, nosso Senhor. E eu também posso vos afirmar que o perdão mais verdadeiro comoveu o mundo inteiro. E foi no suspiro derradeiro, na hora da morte de Jesus, que com tanta humildade perdoou toda a humanidade da gravíssima brutalidade, covardia, com impiedade, que foi a sua morte na cruz. Meus senhores, minhas senhoras, esse então foi o verdadeiro perdão. Esse foi o perdão mais verdadeiro que o mundo pôde ter recebido. Estou eu com a minha cola aqui de novo. Segundo a doutrina espírita, a caridade ela é mãe da indulgência e a humildade é o adubo que faz crescer dentro de nós essa prática. Qual é o significado disso? Que lição nós podemos tirar? É que nós temos que ter esse adubo dentro de nós, que é a humildade, para que a caridade possa brotar dentro de nós a cada dia. Então, nós temos que ter esse adubo dentro de nós. Temos que ter esse adubo dentro de nós, que é a humildade, para que a caridade possa, então, crescer a cada dia dentro de nós, tornando uma prática diária em nossas vidas. Mas Jesus nos alerta o seguinte: guardai-vos de fazer boas obras, diante dos homens, ou quer dizer, não faça para não serdes vistos por ele, porque dessa forma você já recebeu a sua recompensa, não terá recompensa
de seu Pai que está no céu. Quando deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas lá nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Dessa forma, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê dando a esmola em secreto, vai te abençoar, vai te recompensar. Tem uma frase muito conhecida que é: fora da caridade não há salvação, e a fé sem obras é morta. Portanto, não basta termos fé, nós temos que nos arregaçar as mangas para a prática da caridade no nosso dia a dia. Então, não basta a gente ter fé, nós temos que nos arregaçar as mangas para a prática da caridade no nosso dia a dia. Sabe por quê? Preste bem atenção. Porque não é Deus, não é Jesus e nem a nossa religião que nos salva. Mas então o que nos salva? O que nos salva são as nossas atitudes e o amor que nós propagamos pela nossa vida afora. Então não é Deus, não é Jesus, não é a nossa religião que nos salva. O que nos salva são as nossas atitudes e o amor que propagamos pela vida fora. Deus nos dá, sim, a inteligência e a sabedoria para a salvação. Mas a opção da salvação, ela é nossa. A opção de se salvar, ela é nossa. Mas e aí? Fora da caridade não há salvação. Do que a gente quer se salvar? Boa pergunta, né? Se sairmos perguntando aí aleatoriamente, pela rua, ou sei lá, alguns dirão: olha, eu quero me salvar do fogo do inferno. Outros vão dizer: eu quero me salvar do diabo, sei lá, não sei ainda, você me pegou de surpresa. Sabe do que nós temos que nos salvar? De nós mesmos. Mas de nós como? Das coisas ruins que porventura a gente venha fazer, a gente venha cometer, ou já esteja fazendo, que venha atrapalhar o nosso crescimento moral e espiritual. Então nós temos que nos salvar de nós mesmos, praticando as coisas boas. Porque caridade e humildade é via de salvação, e orgulho e egoísmo é a via de perdição. É lei de ação e reação, é lei de causa e efeito, pois nós vamos colher aquilo que plantarmos. Não tem como ser diferente. Se plantarmos a caridade e a humildade, vamos colher o quê? A salvação. E se plantarmos o orgulho e o egoísmo, vamos colher o quê? A perdição. Então aí é lei de ação e reação. Pois bem, fora da caridade não há salvação. Mas o que é, então, a salvação? Tanto se fala em salvação e todo mundo quer se salvar. O que é, então, a salvação? A salvação é sinônimo ou a mesma coisa do que evolução, e que é feita através das nossas reencarnações a caminho da perfeição, a caminho do Pai, a caminho de Deus. O espírito só se evolui à medida que aprende a amar o seu próximo, amenizando as suas dores, praticando assim a caridade. A cada passo dado nesse sentido,
nos aproxima mais de Deus e nos deixa mais próximo da felicidade eterna. Então, o espírito só se evolui à medida que sabe amar o seu próximo, amenizando as suas dores, praticando assim a caridade. A cada passo dado nesse sentido, nos aproxima mais de Deus e nos faz ficar mais próximos da felicidade eterna. Pois bem, mas apesar da gente estar vivendo em um mundo de expiação e provas que é a Terra, tendo que passar por diversas encarnações para a nossa evolução moral, tendo que colher aquilo que plantamos, tendo que carregar a nossa cruz, como Jesus falou, tendo que reparar o nosso erro. Apesar disso tudo, nós podemos contar com uma coisa muito importante, uma coisa muito divina, muito sagrada, que é a misericórdia de Deus. Misericórdia essa que ampara a quem todos deles se aproxima através das vossas orações. O seu amor infinito nos ampara e nos consola nas aflições do nosso dia a dia. Portanto, apegue-se então a Deus em oração e tenha o Mestre Jesus em vossos corações e siga os seus ensinamentos. Portanto, nós temos então que nos apegar a Deus através das nossas orações. Pode ser essa forma com que eu vou fazer agora para o encerramento da minha palestra. Deus Pai, que criaste o universo, com o amor que eu lhe peço, pela minha simples oração, que a exemplo de Jesus eu carregue a minha cruz sem fazer reclamação e que eu tenha sabedoria para levar meu dia a dia com Jesus no coração. Deus Pai, que és amor e santidade, protegei toda a humanidade com seu manto e esplendor. Pouco sabe que Jesus é o caminho e a nossa luz, portanto a essência do amor. Pelo seu amor e mansidão, concedei também perdão para todos os pecadores. Deus Pai, que és vida e verdade, dê-me então a capacidade e bastante compreensão para eu entender que Jesus morreu pregado na cruz e com tamanha humilhação, e que no dia da minha morte Jesus dê-me o passaporte para a minha salvação. E com essa poesia eu faço terminada a minha palestra e agradeço a atenção de vocês e Deus os abençoe para sempre.